Imagina que você aprende a hipnotizar pessoas com o objetivo de se tornar popular. Porém, essa sua hipnose não funciona do jeito que você deseja e acaba te metendo em situações vergonhosas. Até aí tudo não passa de uma grande brincadeira, mas as consequências dela podem mexer no seu destino, fazendo com que algo assustador aconteça. E aí pessoas, cá estou eu para mais um vídeo sobre manhwas da interwebs. E mano, hoje a gente tá de obra nova no canal, então já sabe, se você quiser a continuação, deixa o like e comenta a parte 2 aí nos comentários. E claro, muito obrigado aos mais de 20k de inscritos. E agora, bora rumo à nossa meta que é 25k, velho. É isso, bora pro recap. A história se inicia com o nosso protagonista, chamado Kim Shankyu, falando que aprendeu hipnose no YouTube. E analisando na melhor aluna da classe, ele acredita que aquela era uma grande oportunidade de testar as suas habilidades. Quando ela percebe o seu olhar assustador, se vira e o encara, mas com a sua mão, o prota lança sua hipnose, falando para ela se apaixonar por ele. E depois de sentir algo estranho, o seu corpo não demonstrou nenhuma mudança, tirando o fato que do nada uma fome imensa nasceu no seu estômago. O protagonista se lamenta da sua hipnose não funcionar, e enquanto caminhava pelos corredores da escola, ele avista um aluno sendo importunado pelo valentão da classe, e vendo mais uma oportunidade, ele estende a sua mão na direção dele e lança uma hipnose, dizendo para ele ir embora. O problema é que, sem perceber, ele disse isso em voz alta. O valentão, se tocando, vai em sua direção, e depois de o encarar, estende a sua mão para dar um tabefe no prota, mas em vez disso, acabou dando um beijão nele. O protagonista fica sem saber o que tinha acontecido, e ao redor, todo mundo viu aquela cena. O valentão se desespera e sai correndo pelo corredor, e depois disso, ele nunca mais voltou na escola. Em contrapartida, o menino agradece a ele pela sua ajuda, mas ainda com raiva daquele beijo, ele o hipnotiza pedindo para o entregar o seu videogame, e como já sabemos, não havia funcionado, e apenas despertou uma grande fome no garoto. Ao voltar para sua sala, uma garota vai em sua direção, o perguntando se ele sabia hipnotizar, pois na realidade, estava rolando muitos boatos pela escola, e era meio impossível os alunos não saberem o que aconteceu. Ele confirma que sim, então ela pede para testar nela, e com o mesmo de sempre, ele pede para que ela vá embora, e depois de um silêncio na sala, ela o pergunta se ele pediu para que ela fosse embora. O prota fica assustado, pois dessa vez ele garantiu que o seu pedido tinha sido apenas em pensamento. Nessa hora, ela confirma que os rumores são reais, e ele realmente conseguia hipnotizar. Ela fala que também tem um talento especial, mas antes de terminar, ele aponta seu dedo e pede para ela se apaixonar por ele, que claro não funcionou, e ela o chama de nojento, mas pelo visto, a fome pós-hipnose batia em todo mundo, e ela não escapou disso, e com suas amigas saiu dali. No dia seguinte, ela volta para falar com ele e tentar explicar o que ia dizer da última vez. E na realidade, a hipnose não pode criar um pensamento do nada, e sim amplificar um que já existe. Nesse momento, ele entrou em choque, pois como o valentão o beijou, isso meio que significava que no fundo ele queria fazer aquilo. Ela fala que a sua habilidade especial era ler os pensamentos, então o prota pergunta se alguém da escola gostava dele, e até gostava, mas não era mulher. Ao chegar na sua casa e pensar sobre o real significado de hipnose, ele sabe que precisa criar expectativa nas pessoas para que possa as hipnotizar, e com isso tem a brilhante ideia de hipnotizar a si mesmo, o pedindo para ser popular com as garotas. Ao chegar na escola, algo diferente acontece. Uma menina vem falar com ele, perguntando se poderia pegar o seu número. O Kim fica feliz da vida, e isso tinha 3 motivos. O primeiro era que a sua hipnose estava dando certo, e segundo é que finalmente estava falando com a menina, e terceiro, ele ia deixar de usar o seu celular apenas para ver a hora. Mas nesse momento, outra garota entra na conversa, e as duas discutem sobre quem pegaria o número dele primeiro. A garota ruiva o chama para ir em uma lanchonete, e obviamente ele aceita de primeira. Ao chegar lá, ele encontra a menininha que lê pensamentos, que o pergunta o que ele havia feito para esse tanto de gente gostar dele, e com a cara de pervertido, o Kim disse que não fez nada, e a fez chamá-lo de nojento de novo. Mas a garota que ele estava saindo foi chamada por outra menina, e no caso, o nome que ela gritou foi Seu Jisoo. E bom, tinha algo estranho aqui, já que esse nome era masculino. Porém, ignorando, a menina pergunta o que estava acontecendo, pois elas haviam marcado de sair. O prota fica sem saber
o que estava rolando, mas a sua acompanhante diz que estava cansada e não ia dar mais para fazer isso, fazendo a outra garota chorar. O Kim fica todo virgão, achando que ela seria um tipo de relacionamento, e com isso ela a trocou por ele e a deixando lá. Os dois seguem o seu encontro e próximos a uma pracinha, um papo estranho começa a rolar. A sua acompanhante pergunta se ele gosta de malhar e que ontem havia feito um treino para peito. Ao entrar nesse assunto, o protagonista já começa a ficar suado. É então que ela pergunta se ele gostaria de ver o resultado, e o Kim nem acreditava que isso era real, pois finalmente ele estava deixando de ser um virgão. Mas no seu relógio as 6 horas da tarde tinham batido, e olhando para sua acompanhante ele vê que na real se passava de um homem, o que automaticamente o fez morrer por dentro. Na sua cabeça várias memórias que entregavam que na verdade ele estava com um homem começam a aparecer, e na hora da auto-hipnose ele fez todos os homens se parecerem mulheres, e correndo bastante ele encontra a mesma garota que pediu seu número pela manhã, e pelo visto ela realmente era uma menina, já que o efeito da hipnose só durava 6 horas, mas como estamos falando do prota, era de se esperar que aquela menina não era normal. No outro dia, enquanto caminhava pelo corredor da escola, o prota se lamenta o quanto sua vida era solitária, e apontando para alguns garotos tenta usar sua hipnose para que eles o chamem para conversar, mas com isso ele apenas o fez cuspir na sua cara, e mais à frente um casal estava sendo feliz e trocando alguns presentes, mas isso já foi suficiente para deixar o Kim com raiva e ia tentar jogar uma hipnose neles, mas antes disso acontecer, uma garota acabou esbarrando nele, fazendo seu óculos cair no chão, e depois de o entregar, aquilo foi amor à primeira vista, e o Kim até imaginou uma vida com ela. A menina foi super gentil e disse que sentia muito por aquilo. O prota até preparou a sua mão para tentar hipnotizá-la, mas percebendo que poderia estar hipnotizado e na verdade ele ser um garoto, ele deixa pra lá. Na sala ele não consegue parar de pensar nela, e a menina que lê os pensamentos pergunta o que ele queria com sua amiga. O prota se questiona se ela existe mesmo, e ela fala que sim, e o seu nome era Jae-yoon. Já deixa claro que não vai o ajudar a falar com ela. O Kim pergunta se ela tem namorado, e o próprio já estava com ciúme, e no corredor ele acaba escutando uma conversa de dois garotos, onde um deles diz que beijou a Jae-yoon. O protagonista fica pistolaço das ideias e o chamando de impuro, e até mesmo prepara sua hipnose, mas na hora de lançar ele acaba desistindo. Na aula, o momento de trocar de classe havia começado, e com isso o Kim foi para outra cadeira, mas por coincidência Jae-yoon senta ao seu lado e o trata com muita gentileza, o que o deixa extremamente nervoso. Ela pergunta se ele sabe hipnotizar, já que bom, havia sido isso que ela tinha ouvido. O Kim fica meio tímido, mas ela diz que gosta muito dessas coisas, e usando a sua hipnose, ele resolve perguntar quantas pessoas ela já beijou na sua classe. Com isso, Jae-yoon responde que todos menos ele. O prota não acredita que isso seja verdade e se questiona se a pergunta saiu errada, e indo para a próxima, ele pergunta quantas vezes ela já beijou, e ela responde que 128 vezes, o que o deixa bem espantado, e com isso, o próprio pergunta se pode a beijar, e ela responde que nunca, e com a cara de tapioca amassada, ele resolve ir ainda mais além, e pergunta o porquê, e Jae-yoon diz que era porque ele era um pedaço de algo nada bom, que com isso já era mais do que o suficiente, e sem saber o que aconteceu, ela se pergunta se havia cochilado, e o Kim diz que nada havia acontecido. Depois de terminar a aula, o protagonista ficou de cabeça baixa, afinal, o seu coração havia sido partido, e a garota dos pensamentos, vendo isso, resolve deixar um pirulito em sua mesa, e vemos agora que a hipnose funciona bem com perguntas simples. No dia seguinte, ao ir para a escola, quando chega em sua sala, um grupo de garotas estava rindo do Kim, pois aparentemente muitos vídeos a seu respeito estavam circulando pela internet. Porém o prota já não aguentava mais essas coisas, e mesmo a sua hipnose sendo falha, ele não ia mais aceitar aquele tipo de comportamento, e tenta fazer algo com Dae-yoon, que é a mesma garota do início. Ele pede para ela gostar dele, e depois de um silêncio total na sala, tudo que ele ganha é uma gargalhada enorme, e se questiona se ela seria imune à sua hipnose. Porém, toda aquela humilhação ainda não era o suficiente, já que as suas calças acabaram caindo, que até mesmo fez ser levado à sala dos professores. E lá, o professor pede para que os seus pais venham à escola. O Kim ainda tenta se justificar, dizendo que as suas calças caíram sozinhas. Porém, essa desculpa não colou muito
bem, e enquanto tomava um sermão, ele decide tentar hipnotizar o professor, pedindo para deixá-lo embora. Mas claro, isso não teve o efeito correto, o que despertou outro lado que o prota não queria. Mas do lado de fora, depois de tudo ter passado, ele se questionava do porquê a sua hipnose não funcionava na Dae-1, já que, como vemos, havia funcionado no professor. Ao voltar para sua sala, a garota dos pensamentos vem em sua direção, perguntando o que ele fez com a Dae-Young e se tinha tentado hipnotizá-la, já que do nada ela havia ficado deprimida e também ninguém a encontrava mais pela escola. O Kim fica mal por saber que gostar dele a fez ficar tão mal, mas aquela não era a hora para brincadeiras e a menina pede para ele ajudá-la a encontrá-la. Porém, o prota diz que a aula já ia começar e eles poderiam fazer isso depois que acabasse. Nessa hora ele também fica se perguntando se a sua hipnose havia funcionado e a garota diz que assim que a aula acabar eles devem ir no apartamento dela. Mas de fundo um cara parecia querer ouvir a conversa e os dois, percebendo isso, perguntam o que ele estava fazendo e o moleque ficou todo sem jeito. No meio da aula o professor fazia chamada e na hora de chamar por Dae-1 ela não estava presente e logo começou um mini tumulto em volta do assunto e duas garotas vão até a cadeira do prota e o questionam se ele é bom em teste psicológico e começa um papo estranho sobre siglas que define sua personalidade. E até mesmo o Kim não fazia ideia do que elas estavam falando, mas deixando isso de lado, ela pede para que ele faça um teste psicológico com ela. Então o protagonista fala algo extremamente óbvio, porém mesmo assim deixa elas impressionadas. Após isso, o fim da aula tinha chegado e ele se pergunta onde estaria a Dae-1, mas abrindo a porta desesperadamente, o professor chama o Kim, a sua amiga e mais um carinha, e com o celular em mãos, a garota entra em choque e todos ali descobrem que Dae-1 simplesmente havia pulado. A garota dos pensamentos diz que aquilo era culpa do protagonista, já que ele havia hipnotizado ela e, como ela tinha dito, a hipnose apenas amplifica pensamentos já existentes e o pensamento que ele havia amplificado era a sua tristeza interna. Caminhando pelas ruas, as pessoas não falavam de outro assunto e Kim não conseguia acreditar que aquilo era verdade. A sua amiga diz para ele não fugir da realidade e que sim, ele era o único culpado daquela história. Com seu desejo incessante de hipnotizar pessoas, isso havia causado uma tragédia. O prota sabe do que fez e diz para si mesmo que não sabe se vai conseguir conviver com aquilo e tudo que queria era voltar no tempo para mudar tudo. A menina pede para que ele se encontre depois da aula, pois se ele precisava voltar no tempo, ela o ajudaria com isso. Mesmo em meio a essa situação, o prota estava pensando em que roupa vestir, já que era a primeira vez que ele sairia com a garota, e com isso colocou seu melhor moletom. Ao chegar lá, a menina havia trazido sua amiga e o nome dela era Mi-jeong. O prota tenta dar uma de bonitão, mas só faz as duas rirem. O Kim pergunta qual era mesmo o motivo do encontro e a menina diz que vai ajudá-lo a voltar no tempo. O protagonista fica meio desacreditado, pois isso apenas parece coisa de filme, mas ela fala que a sua amiga Mi-jeong pode enviar mais alguém para o passado além dela, mas de qualquer forma isso não significava que o problema seria resolvido, já que bom, a própria havia tentado e não tinha conseguido. Além de que, quando você volta, as suas lembranças do tempo atual não vão junto com seu corpo, e caso ele repita esse processo muitas e muitas vezes, a sua mente pode acabar entrando em colapso. O Kim já começa a colapsar antes mesmo de ir, e as garotas tentam acalmar ele. De qualquer forma, era ele que decidiria se ia querer ir ou não, mas dando uma de protagonista de Sekai, ele fala que não tem jeito e assim faria. Porém, eles precisavam fazer algumas coisas com as suas memórias, e o prota tem uma ideia que na teoria era boa, que era ele se auto-hipnotizar, pedindo para que salve a Dae-1, e depois disso ser enviado para o passado. Bom, realmente o plano era bom, se não fosse o fato da sua hipnose ser basicamente aleatória, mas naquela situação era o melhor a ser feito. A garota o alerta que isso não era brincadeira, e ele podia simplesmente enlouquecer. O Kim diz que isso não importa, já que bom, tudo aquilo era culpa dele, e ele deveria arcar com as consequências. As meninas o olham e dizem que não estavam preocupadas com ele, e sim com a sua amiga Dae-1. Porém o prota já estava blindado com essas coisas, e se olhando no espelho, ele faz a auto-hipnose, pedindo para que salve a Dae-1, e batendo palmas junto com Mi-jeong, que era o processo necessário para voltar ao passado, os seus olhos se abrem, e no exato momento em que as suas calças haviam caído, e Dae-1 ainda estava viva na sua frente, o que o faz novamente se perguntar o porquê aquilo tinha acontecido. As garotas
garotas acham aquilo nojento e se perguntam por que ele tinha asinhas na cueca. E novamente ele foi chamado para a sala dos professores e passou pela mesma coisa de novo. Do lado de fora, um garoto o olhava com um jeito diferente. Isso fez se questionar o porquê estava acontecendo, já que ele não tinha o hipnotizado. Na sala, o Prota se pergunta do porquê a sua hipnose não funcionou na Dae-1, e na sua cabeça, um constante sentimento de déjà vu estava o incomodando. Antes de começar a aula, novamente a sua amiga vem falar com ele e pergunta o que ele tinha feito com Dae-1, já que a própria havia ficado deprimida do nada e acreditava que ele havia a hipnotizado. Mas diferente da última vez, uma garota invade a sala, mostrando uma mensagem de Dae-1, onde se parecia mais com a mensagem de despedida, e antes da aula começar, os dois partem para ir atrás dela, o que já era diferente da última vez. A garota diz que se algo de ruim acontecer, tudo isso era culpa do Prota, mas ao chegar do lado de fora, eles mesmos veem a cena, e mais uma vez Dae-1 havia morrido. Voltando para o momento em que ele volta para o passado, a menina pergunta se teria alguma coisa que pudesse aumentar as chances da sua auto-hipnose funcionar melhor. É então que eles resolvem assistirem um vídeo juntos, explicando se seria possível aumentar a probabilidade. E para isso era necessário algum tipo de choque no corpo. O protagonista sonhava com um beijo, mas o que ele ganha são vários socos dela. E depois de ficar todo quebrado, ele iria tentar de novo. Mas uma coisa dava para reparar era que de alguma maneira, pouco a pouco, as coisas estavam mudando. E voltando novamente, a sua cueca estava diferente. E todo aquele constrangimento nem parecia afetar tanto o Prota. E em sua cabeça, ele sentia que já havia passado por aquilo. E enquanto tudo se repetia, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava pelo corredor, sentado em uma escada, Dae-1 estava extremamente triste. Ele se questiona se havia sido por conta da sua cueca, mas como já se envolveu em problemas demais naquele dia, ele resolve deixá-la, mas em sua cabeça, ele sente que estava esquecendo alguma coisa. Com todas essas atitudes, nada mudou, e o Prota continuou constantemente voltando, e na maioria das vezes, tudo que mudava era sua cueca, e toda vez que ele voltava, Kim estava cada vez mais diferente, e sua mente parecia parar de reagir. Do lado de fora, ele escuta algumas garotas falando de Dae-1, inclusive falando que ela sempre finge estar triste. Depois de perceberem que o Prota estava os observando, ele é questionado sobre o que estava fazendo ali, mas Kim apenas as deixa lá e segue o seu caminho. Na sua cabeça, tudo não se passava de branco, e ele vê tudo se repetir diante dos seus olhos de novo, e passando por tudo novamente, o Prota nem demonstrava mais reações, mas depois de tantas vezes, algo mudou. Do lado de fora, ele vê Dae-1 falando com seus pais, e aparentemente, ela estava passando por grandes problemas em casa, mas mesmo assim, o futuro não havia mudado, e o Prota continuou voltando inúmeras vezes. E o próprio experimentou tudo que é tipo de roupa de baixo, inclusive as femininas, e até sem nada também, mas não importa o que acontecesse, nada foi capaz de impedir o que aconteceu. E eu mesmo já estava acreditando estar louco, e começou a sentir que aquilo estava se repetindo inúmeras vezes, e se fosse realmente o caso, como é que ele não conseguia se lembrar? Porém, depois de voltar mais algumas vezes, antes de suas calças caírem, ele finalmente conseguiu as segurar, e depois de 121 vezes, ele se tocou que a sua auto-hipnose havia falhado, e na verdade, ele precisava salvar a Dae-1. Percebendo isso, ele sabe que aquilo não era o fim, e agora precisava ajudá-la, então tenta falar com ela, porém a mesma só o ignora. O Kim sabe que precisa fazer alguma coisa e o mais rápido possível. Durante a aula, uma coisa mudou e muito, pois depois de 1 milhão de tentativas, finalmente ela estava sentada na sua cadeira. O Prota acredita que precisa sair antes dela, para a impedir de qualquer coisa. Com seu celular, tenta mandar uma mensagem, mas logo teve o seu número bloqueado. Quando a aula termina, o protagonista tenta novamente falar com ela, e claro, ele foi ignorado de novo, e a mesma corre para o banheiro. Vendo que isso não estava funcionando, ele resolveu ir falar com a menina dos pensamentos, e já chegou mandando a real, dizendo que ele era do futuro, o que claro não colou muito, mas ele disse que a sua amiga Mi Jeong havia o enviado, e ele já tinha feito isso inúmeras vezes, e que a sua amiga Dae-1 iria acabar morrendo. Ao saber disso, ela passa a acreditar no Prota, e os dois vão junto procurar por ela, mas nesse curto período, ela já havia sumido novamente, o que faz o Kim ficar desesperado. É então que ele se lembra do lugar onde ela havia se jogado, então os dois correm para lá, e lutando contra o tempo, eles tentavam subir até o último andar, mas o elevador estava ocupado, então
Então o Prota resolve sair correndo pelas escadas, enquanto a garota ficou em frente ao elevador. E no caminho, ele percebe que já havia passado por ali, mas que daquela vez ele não se lembrava de nada, mas agora seria diferente. E ao chegar no topo, ele pela primeira vez encontra Dae-un, que fica impressionado ao vê-lo ali, e pergunta como ele a encontrou, e também assume que foi ali para pular. O Prota diz que ela não pode fazer isso, mas a garota fala que ele não sabia de nada sobre sua vida, mas o protagonista nunca queria deixar isso acontecer, já que ele mesmo quase ficou louco depois de passar por aquilo tantas vezes. E mesmo que os dois caíssem na porrada, jamais ele permitiria que isso se repetisse. Mas já era tarde e a mente do Prota já tinha colapsado, e os dois simplesmente começaram a lutar, pois o Prota não ia deixá-la terminar aquilo. Porém, o que ele não contava era que Dae-un era bem atlética, e com facilidade estava conseguindo dar uns tabefes nele, e depois de apanhar bastante, o Prota não quis se render. Enquanto seu corpo parecia querer desmaiar, ele sabe que se isso acontecesse, não poderia impedi-la. Nessa hora, Dae-un diz que só queria fazer aquilo, pois a sua mãe havia a abandonado, já que a mesma não aguentava mais o seu pai bêbado. E todas as suas amigas eram extremamente falsas com ela, e a mesma sentia que não havia ninguém para a culpar, e muito menos que alguém se importe com sua vida. O Prota, ao ouvir tudo isso, pergunta se é tudo que ela tem a dizer, e pegando a sua mochila, ele percebe que as lágrimas dela estavam caindo no seu óculos, e como não sabe o que fazer, parte para cima dela novamente, e claro, levou um socão de novo. Ele não fazia ideia de como ajudá-la, então pelo menos aquilo distraía sua atenção, e depois de surtar, ele fala que se ela não quisesse viver, a própria não estaria se defendendo, e fala que ele está tentando salvar ela de todas as maneiras possíveis. Mas depois de um choque em sua mente, ele finalmente estava voltando ao normal, e agora consciente, ele precisa encontrar alguma maneira de pará-la. A mesma fala que só está se defendendo, porque não queria apanhar para um perdedor que nem ele, mas sabendo que a hipnose com perguntas simples funciona bem, ele tenta usar, e pergunta qual eram as siglas da sua personalidade, e ela diz que era INFJ, e pensando em uma forma de animá-la, ele sabe que pessoas com essa personalidade são apenas 1,5% da população, e que normalmente são muito inteligentes, e também são bem raras. A própria se pergunta por que ele está dizendo isso para ela, mas sem dar tempo de respirar, ele questiona qual o seu tipo sanguíneo, e ela responde que era AB, e depois de várias perguntas, ele começa a dizer o quão ela era especial. A própria fica se perguntando do porquê ele queria saber isso, já que provavelmente não se importava, mas o Kim diz que se importava com ela, e a fala que ela é muito especial. Nesse momento, a sua amiga chega, e se ela mesmo que um pouco queria viver, então sabendo disso, o Prota usa sua hipnose, amplificando esse desejo para que a partir de agora ela ame a sua vida. No dia seguinte, ele agradece a Mi-jeong, que claro não fazia ideia de quem ele era, e esbarrando em uma garota, essa era Dae-un. Diferente de antes, ela abre um sorriso e o chama para ir junto com ela ver o aluno novo, e mesmo o Prota rejeitando, aquilo era o início de uma amizade, e Kim diz que muitas pessoas querem ser especiais, mas não sabem que na verdade elas já são.